pessoal, paz de Cristo! Hoje eu vim aqui apresentar para vocês e trazer algumas dicas de como explorar o jogo De Olho nos Santos. Esse jogo que foi inspirado na vivência e exemplo de tantos santos da nossa igreja, pensado para a faixa etária de 6 a 9 anos, justamente por todas as coisas que ele desenvolve, que trabalha a questão da leitura e da escrita, do raciocínio lógico, da competição, cumprimento de regras e tantas outras questões que vocês já viram aí nas postagens, que esse jogo vem para aprimorar justamente nessa fase dos anos iniciais das crianças, mas eu garanto que ele vai divertir também toda a família. E hoje nós vamos apresentar aqui como jogar o jogo e algumas variações. Então, em primeiro lugar, vamos explicar um pouquinho como que é a ideia do jogo. A ideia é que esse jogo possa ser jogado de uma a quantas pessoas for jogado. Não tem um número máximo de jogadores, até porque se crescer muito o número de jogadores, vocês podem montar aí 2 times para competir um contra o outro. Mas pode ser jogado também individualmente, é claro que daí perde um pouquinho daquela questão da competição em si, mas não tem problema nenhum também em jogar sozinho. E a ideia é que esse jogo ele fique com o tabuleiro no meio dos jogadores, a cartinha do santo seja sorteada, todos olham o santo que foi sorteado e aquele que achá-lo primeiro no tabuleiro leva a cartinha como significando um ponto. E ao final do jogo, quem acumular mais cartinhas, ou seja, quem acumular mais pontos, vence o jogo De Olho nos Santos. E a primeira dica e variação para esse jogo seria utilizar temporizador, ou seja, determinar um tempo limite para que os jogadores encontrem o santo no tabuleiro. Por quê? Isso vai desafiar a questão da rapidez e do raciocínio. A gente trabalha essa questão mais visual, de treinar o olhar para encontrar aquilo que a gente quer no tabuleiro. Então essa questão de rapidez também vai fazer com que o nosso cérebro haja mais ativamente em busca daquilo que nós queremos encontrar. Então, além de ser um desafio cognitivo a mais, também torna o jogo muito mais divertido e muito mais desafiador. E aí você adapta o temporizador conforme a idade das crianças. A segunda dica, ela vem também de encontro com um dos objetivos de educação da alma desse jogo. Afinal, o que a gente quer passar com esse jogo, na questão da educação da alma, é o conhecimento da vida dos santos, que são tão importantes dentro da nossa igreja, ao qual nós veneramos e observamos a vida deles como um exemplo para nós no crescimento das virtudes. E a segunda dica, ela vem também um pouquinho para ajudar a trabalhar essa questão. Então a ideia é que o jogador que obtiver menos pontos, ou o grupo que obtiver menos pontos, escolha um dos santos para pesquisar a vida desse santo e contar para os demais jogadores. E aí vale a criatividade, a forma como isso vai ser contado para os outros jogadores. Pode ser através de teatro, através de história, enfim, vocês podem usar a criatividade e explorar de diversas maneiras. Quem sabe não surgem aí pequenos artistas gravando vídeos contando sobre a história dos santos. A terceira dica é que exista um mediador, ou seja, uma espécie de juiz para as jogadas, onde esse mediador vai sortear a carta e ao invés de mostrá-la, vai soletrar as letras do nome do santo, para trabalhar um pouquinho essa questão das letras e da escrita. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tirei Santa Teresinha. Eu vou soletrar as letras do nome de Santa Teresinha e aquele que for mais rápido captar qual é o santo já tem aí o direito de procurar e sair na vantagem do jogador ou do time opositor. Então também vai vir nessa questão de treinar o uso das letras e o raciocínio. E aí já vai estar aí dando uma variação bem interessante para trabalhar com as crianças e tornar um pouquinho mais desafiador. A quarta variação vai fazer com que esse jogo ele explore algumas coisas a mais sobre a vida dos santos. Porque a ideia é que esse mediador, como na dica anterior, que haja um mediador, e ao invés de mostrar a carta, como seria o tradicional do jogo, os jogadores tenham que adivinhar qual santo é,
quando o mediador dá pistas sobre a vida daquele santo. Então, por exemplo, vamos continuar usando o exemplo de Santa Teresinha, né? Ao invés de eu mostrar e dizer, olha, é a imagem de Santa Teresinha que vocês têm que procurar. Nós não vamos fazer assim, nós vamos dizer, e foi uma santa que morreu jovem, ela era uma carmelita, e aí quem adivinhar primeiro já ganha o direito de procurá-la no tabuleiro, que também vem nessa ideia, né, de ser o mais rápido para ter a vantagem, mas que trabalha com a questão dos conhecimentos prévios, do raciocínio, da busca na memória por aquilo que a criança já conhece, e já vai também trabalhando algumas virtudes e questões em si das vidas dos próprios santos, né, trazendo essas informações. E a quinta e última dica é que, ao invés de mostrar a carta inteira, mostre-se somente a imagem desses santos. E aí as crianças precisam adivinhar o nome do santo para ter o direito de procurá-lo no tabuleiro. Então, você tapa ali com a sua mão, né, o nome do santo e mostra, e aquele que adivinhar primeiro o nome tem o direito de procurar naquela rodada. Então, a rapidez não vai ser tanto na procura da imagem, mas sim em quem acertar primeiro o nome do santo. E aí eu vou agregar aqui mais uma diquinha junto, que pode também ser explorada a questão da frase do santo, porque as cartas elas trazem as frases dos santos. Então uma dica bem legal é trabalhar com a criança os sentidos das mensagens que esses santos trazem para a nossa vida. Cada um deles vai ter junto na cartinha uma das frases mais citadas, mais conhecidas daquele santo, que traz toda uma questão espiritual por trás. Então é muito legal também trabalhar com as crianças, e isso é o papel que os adultos vão desenvolver no momento dessa brincadeira. E vale também a gente dizer aqui que esse jogo ele foi pensado para 6 a 9 anos, mas isso não quer dizer que ele não sirva para todas as outras idades também. Esse é um dos jogos em que a gente consegue flexibilizar tanto para crianças mais novas quanto para crianças mais velhas. Justamente porque nas cartinhas a gente tomou o cuidado de colocar as populares letras bastão para também trabalhar com crianças menores de 6 anos e para aquelas que estão com o 6 começando na fase da alfabetização, para conseguirem também explorar essas cartinhas de uma melhor forma. E como ele é um jogo muito dinâmico e flexível, até adultos podem jogar. Então você pode juntar aí a família toda no final de semana para explorar esse jogo e aprender bastante sobre a vida dos santos. Então continue acompanhando a nossa página, esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.